Não sei se vocês conhecem, um dos maiores violinistas do mundo chama-se Joshua Bell. Toca num instrumento nada mais, nada menos que um violino Stradivarius, avaliado em torno de 14 milhões de dólares. Em seus concertos, pessoas se vestem formalmente, desligam seus celulares, pagam caro no ingresso, apenas para ouvi-lo alguns minutos. Mas, interessantemente, na manhã do dia 12 de janeiro de 2007, ele faz um experimento curioso. Se veste como uma pessoa comum, o mesmo músico, a mesma habilidade, o mesmo instrumento, e se desloca até a estação de metrô de Washington, D.C. E lá, na estação, ele começa a tocar com seu violino, o mesmo músico, com a mesma habilidade, com seu violino de 400 milhões de dólares, e as pessoas passam apressadas, algumas poucas param para assisti-lo, outras passam e jogam algumas moedinhas para o músico. Interessantemente, o músico continua sendo o músico, Joshua Bell, o violino continua sendo o Stradivarius, mas as pessoas não o percebem. Não percebem. Assim também é a igreja de Deus. Para muitos, a igreja parece algo sem valor. Alguns identificam a igreja como um prédio. Outros dizem, não, na igreja só tem pecadores. Outros dizem, não, nessa igreja, pelo menos na igreja presbiteriana de Wintergarten, a liturgia é muito repetitiva. Outros identificam a igreja como uma perda de tempo, enquanto outros identificam a igreja como apenas uma instituição humana. E muitos cristãos, inclusive, tratam a igreja como algo opcional, secundário ou até mesmo substituível. Mas o interessante é que o valor da igreja e a identidade da igreja não se dá por meio da percepção das pessoas. O valor da igreja é definido pelo próprio Deus. Não é definido pela aparência, não é definido pelo volume da igreja, pelo tamanho, pela influência. A igreja é valiosa porque ela tem um dono. Ela pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. E é isso que nós veremos nesta manhã. A igreja é de Deus. E esta igreja de Deus, ela é chamada por Ele, enriquecida em Cristo e preservada por Ele mesmo. Então nós já vimos no contexto aqui em Atos, no capítulo 18, que essa igreja, ela nasce em torno do ano 50, 51, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde permanece em torno de 18 meses, e ali nasce esta igreja em um contexto diverso, um contexto improvável. Alguns judeus da sinagoga, como Crispo, como vimos na semana passada, outros gentios tementes a Deus, pagãos que se convertem, e famílias inteiras são recebidas. E muitas dessas famílias de camadas sociais mais baixas, como nós veremos no futuro. E é uma igreja que nasce já com tensões internas, e o apóstolo Paulo, então, endereça essa carta para corrigir estes problemas. Cerca de 3 anos, entre 3 e 5 anos depois, o apóstolo Paulo está em Éfeso. E ele então escreve esta carta que nós começamos a ler nesta manhã. Por que ele escreve esta carta? Bom, ele é motivado pelas notícias que chegam através da casa de Cloé, uma irmã, relatando que esta igreja estava passando por divisões, problemas, dúvidas práticas, dúvidas doutrinárias, relatos de imoralidade, desordem no culto e uma confusão acerca dos dons espirituais. O apóstolo Paulo,
para corrigir estes problemas, então endereça esta carta para aqueles santos daquela cidade. Nós sabemos, e alguns historiadores concordam com isso, que esta igreja, ou melhor, estas cartas, foram escritas para esta igreja, e não apenas 1º e 2º Coríntios, como nós temos na nossa escritura, na Bíblia, mas 4 cartas. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para esta igreja, nós não tivemos acesso. Não sabemos que carta é essa, mas a própria carta cita uma carta anterior. Nós temos uma segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, que é exatamente a nossa 1 Coríntios. Depois há uma terceira carta chamada de a carta severa, ou carta das lágrimas, que nós também não tivemos acesso. E então uma quarta carta, que é a carta que nós possuímos nas Sagradas Escrituras, conhecida como 2 Coríntios. Tudo isso para a igreja de Deus que está localizada naquela cidade. Então, primeiramente, o que nós veremos nesta manhã é que a igreja de Deus, ela é chamada por Ele. Nós veremos isso do verso 1 ao 3. Nós já vimos que esta igreja, ela não surge por iniciativa humana, ela não surge por causa da beleza da cidade, ela não surge por causa da competência das pessoas daquela igreja, mas pelo chamado soberano de Deus que governa todas as coisas, que governa a igreja. E é isso que nós vemos já no verso 1. Observe que a igreja e seus oficiais são chamados pela vontade de Deus. Acompanhe comigo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, observe que o apóstolo Paulo ele não inicia esta carta falando como a igreja era maravilhosa, como eles eram bons, quantos dons haviam nesta igreja, como as pessoas eram dotadas de habilidades, de talentos. Ele começa exaltando ao próprio Deus. E ele então deixa claro a autoridade do seu apostolado. Ele é chamado pelo próprio Deus. Exatamente o questionamento que esta igreja estaria fazendo a ele. Quem é o apóstolo Paulo? Bom, ele nem andou com os 12, por que ele diz que ele é apóstolo? E então ele responderá isso no devido tempo. Mas ele já inicia esta carta estabelecendo a autoridade apostólica. Paulo ele não se apresenta como alguém que escolheu o ministério, mas alguém que foi escolhido pelo próprio Deus, foi chamado pelo próprio Deus para pastorear aquela igreja. E é exatamente o mesmo padrão que nós observamos no Antigo Testamento. Deus chama Abraão, Deus chama Moisés, Deus chama os profetas, Deus chama os apóstolos, Deus chama a igreja e Deus vos chama nesta manhã. O mesmo padrão revelado em todas as Sagradas Escrituras. E é exatamente o que nós vemos no verso 2. A igreja é chamada porque possui um único dono. Observe o verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Observe que ele reconhece a geografia dessa igreja, é a igreja que está em Corinto, mas ele deixa claro que a identidade da igreja não é geográfica, não é cultural, não é social, mas sim teológica. A igreja possui um dono. Ela pode estar em qualquer lugar, mas ela possui um único dono, e o dono é o próprio Deus. Corinto é a igreja de Deus, assim como você também é. E é por isso que ele diz ainda no verso 2, com todos os que em todo lugar invocam o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, a igreja de Corinto, a igreja que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, mas também a igreja de Deus que está em Winter Garden.
Ela possui um dono, ela possui um senhor. A palavra aqui é kurios, a palavra deste senhor soberano que é dono, que governa, que tem como propriedade. Nós vemos que esta igreja, ela está sendo introduzida a elementos que ele desenvolverá durante toda a carta para trazer a realidade de que esta igreja é uma igreja de Deus. Apesar dos problemas, apesar da confusão, mostrando ecos do Antigo Testamento, onde há um dono, um sustentador, da mesma forma que ele chamava Israel de meu povo, mesmo Israel não sendo fiel, ele quer mostrar, ele demonstra que a igreja também possui um Senhor. Assim como Deus era o Deus pactual que chamava Israel de propriedade peculiar, ele está chamando essa igreja de Corinto: vocês são o meu povo, eu escolhi vocês, eu sou o dono de vocês. Mas nós vemos também que a igreja ela é chamada a uma comunhão trinitária. E ele diz então no verso 3, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então essa saudação, ela meio que resume o Evangelho. A palavra graça é uma saudação grega, que mostra que a fonte da existência dessa igreja, a fonte é a própria graça de Deus, e a paz, que é a saudação judaica, como o resultado desta graça aplicada, porque não existe paz sem graça. O Senhor precisa conceder esta paz para que haja, conceder esta graça para que haja paz. E Paulo então une a fonte, a origem desta graça e desta paz. Pai e Filho em uma única fonte de bênçãos, demonstrando a base trinitária da vida da igreja. As pessoas às vezes perguntam: olha, por que vocês oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que vocês observam às vezes os presbíteros falando Pai, Filho e Espírito Santo? Obviamente porque o culto ele é um culto trinitário. Ele não é um culto apenas da segunda pessoa da Trindade, da terceira pessoa da Trindade, como nós vimos aí fora. Mas ele é o culto ao Deus triuno, que não pode ser dividido. O Deus triuno que sustenta a igreja, portanto, chama este povo, capacita esse povo por meio da sua própria essência. Assim como os antigos credos, como o credo da Calcedônia, resoluções do credo de Calcedônia que diz, olha, ele não pode ser dividido, eles possuem a mesma essência, duas naturezas e uma essência. Mas hoje, o que nós temos visto é muitas igrejas dividindo, cometendo os mesmos erros que os hereges cometiam nos primeiros séculos. O culto é trinitário, porque tudo vem dele, a igreja é dele, ele sustenta todas as coisas. Tudo é para ele. Então esta igreja ela será questionada por causa dos seus dons. A igreja possuía dons, a igreja estava muito bem desenvolvida, havia uma diversidade de dons nessa igreja, entretanto, eles não sabiam usar estes dons. Bom, imagine uma criança de uma família humilde, uma criança sem recursos, sem conexões, mas que possui um sonho. E este sonho é estudar música. Um dia, de forma inesperada, ela é chamada e recebe, então, uma bolsa para estudar em uma renomada escola. Ela escolhe o seu instrumento, ela deseja tocar violino, ela começa a treinar, ela cresce e é chamada para pequenas apresentações. Com o tempo, ela deseja tocar em uma orquestra, mas surge um novo desafio. Ela não tem um instrumento à altura que agora lhe é exigido. E então, de forma inesperada, ela recebe um presente. O quê?
um violino. Pouco tempo depois, ela é chamada para tocar em uma grande orquestra. E ela passa, então, a ser reconhecida. E em entrevistas, as pessoas elogiam o seu talento, o seu esforço. E então, um destes repórteres traz à tona uma verdade. A bolsa que esta criança havia recebido na infância havia sido dada por um benfeitor. Quando ela precisou desse violino, este mesmo violino foi dado pelo mesmo benfeitor. Quando ela é chamada para tocar nessa orquestra, ela é chamada por este mesmo benfeitor que sustenta absolutamente a orquestra. Tudo o que ocorreu na vida desta menina, que se esforçou, que se dedicou, foi sustentada por um único benfeitor. Foi ele que a chamou, foi ele que a sustentou e foi ele que a conduziu desde o início. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós devemos reconhecer que a nossa vida, ela não é autônoma. Portanto, nós devemos parar imediatamente de viver a nossa história como se a nossa vida fosse apenas nossa, porque ela pertence àquele que chamou. Desde o início, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te projetou, foi Ele que providencialmente lhe deu todas as suas habilidades, todos os seus dons, todos os seus talentos, tudo aquilo que você possui, tudo foi dado e sustentado por Ele. Nós também aprendemos que devemos usar, então, tudo isso que Ele nos deu para o seu próprio reino. As nossas habilidades, os nossos dons, o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas oportunidades, nós não a temos pelos nossos próprios méritos, mas por aquele que é o autor de todas as dádivas, que confiou a você para que você use no seu reino. Ele governa todas as coisas. Nós aprendemos também que devemos viver como quem pertence a um dono, o nosso Senhor. A igreja, ela não é um prédio, a igreja não é apenas uma denominação, você é a igreja. Você é a igreja e você deve se submeter ao seu Senhor, portanto, devemos viver uma vida prestando contas a este Senhor que possui e é dono de todas as coisas. Então, a igreja que Deus chama tem um único benfeitor. O mesmo Senhor que chama o seu povo também é aquele que enriquece a igreja, mas enriquece em Cristo. E é o que nós veremos na segunda parte desta mensagem, do verso 1 ao verso 4. A igreja de Deus é enriquecida nele. Então, a identidade da igreja, ela não é determinada por aquilo que a igreja faz, mas por aquilo que Cristo fez pela igreja. E é exatamente o que nós vemos no verso 4. Uma igreja enriquecida pela graça recebida. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então imagine esta igreja, cheia de dons, cheia de talentos, e o apóstolo Paulo inicia dizendo, olha, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo, ele não diz, olha, como vocês são maravilhosos, ele não apresenta as virtudes dessa igreja, mas ele dá graças a Deus. Sabe por quê? Porque esta graça, ela foi dada. Não há mérito nenhum. Não foi por você ser bonzinho, não foi por você ser educado, não foi por você ser inteligente, não foi por você ter recursos, não foi por você ter influência, mas por graça, imerecida. O verbo aqui foi dada, indica uma ação completa e soberana. A graça, uma graça que não foi conquistada, mas
concedida. E Paulo introduz então este assunto porque a graça precede uma correção que logo virá. O que nós veremos aqui é que, como as mamães aí diziam, especialmente antigamente, a chinela vai cantar. A chinela vai cantar, mas saiba que mesmo a chinela cantando, a graça precede a correção. Vocês serão corrigidos, mas serão corrigidos porque vocês são a igreja de Deus. Deus vos ama, Deus vos escolheu, vocês estão sustentados nessa graça que foi dada. Então nós vemos que essa igreja ela é enriquecida em palavra e em conhecimento, no verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Se nós pudéssemos escolher aqui uma expressão, uma palavra que fosse o centro de tudo isso, estaria aqui neste verso. Porque tudo fostes enriquecido nele. Tudo vem dele. A igreja ela não é enriquecida por métodos. A igreja ela não é enriquecida por líderes carismáticos, mas pela união com Cristo Jesus. A palavra que aponta a revelação proclamada e também o próprio conhecimento para compreender esta revelação. É o próprio Deus que faz isso. O autor da palavra envia a palavra que enriquece a igreja e ele mesmo dá o conhecimento para que possamos compreender esta palavra. Mas nós vemos também que a igreja ela é enriquecida com os dons enquanto espera a consumação. Olha o que diz o verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela vive hoje, assim como a igreja de Corinto, a realidade do já, mas não ainda. Dentro desta grande história, nesta história escatológica, que ela já começa com um fim pré-determinado. Nós estamos nesse interim. E vivendo nesta realidade, nós observamos que o Senhor, Ele dota a igreja para que a igreja seja enriquecida, para que sendo enriquecida, ela possa aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele deixa claro que aquilo que você é, ou aquilo que você possui, não existe para usufruto apenas individual, mas para enriquecer a igreja de Cristo durante o tempo de espera até que Ele venha. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja, ela é este peregrino, assim como Israel era no deserto, nós somos peregrinos que aguardam a entrada da Nova Jerusalém. Mas até chegar à entrada da Nova Jerusalém, a igreja precisa ser enriquecida com estes dons, com estes talentos, com as habilidades, com os dons, com os recursos, para que a igreja seja sustentada até o dia de Cristo Jesus voltar. É como um minerador que encontra o ouro bruto. Ele está garimpando, ele encontra o ouro, mas ainda este ouro, apesar de ser ouro, não está enriquecido em seu pleno valor. Ele ainda está misturado com terra, ainda está misturado com imperfeições, com impurezas, e pode até não chamar muita atenção, mas ele já é ouro. Mas para que o seu valor ele realmente apareça, o ouro precisa passar pelo processo de purificação. Ele é separado do solo, ele é levado para o fogo, até que as impurezas venham ser afastadas, a superfície é removida e então este ouro aparece.
Mas mesmo depois de ser purificado, o ouro ainda ele não é exibido. Ele é guardado, ele é protegido para ser revelado somente no momento propício, no momento oportuno. Assim a igreja vive. A igreja é enriquecida agora pelos dons, mas ainda aguarda a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os dons, eles não existem para a exibição, mas para sustentar a igreja durante este tempo de purificação. Nós veremos lá no capítulo 14 que isso aqui que eu estou dizendo faz completamente sentido. Essa introdução logo se conectará com o resto da carta, quando a chinela começar a cantar. Então a igreja ela é enriquecida por Cristo. Então o que aprendemos com isso? Aceite o processo de purificação como parte deste enriquecimento, porque tudo é em Cristo. Então, assim como o ouro precisa passar por este processo, para que as impurezas sejam removidas, Deus usa as provações, Deus usa as correções, Deus usa os desconfortos da vida, para que nós tenhamos uma vida purificada. Em segundo lugar, use os seus dons para servir enquanto espera Cristo, não para se exibir. Então, a pergunta que você deveria fazer nesta manhã é a seguinte: será que os meus dons, será que as minhas possessões estão sendo usadas e sustenta o corpo de Cristo, ou está apenas promovendo o meu interesse pessoal? Porque o argumento do apóstolo Paulo é justamente esse: tudo que vocês têm para esta igreja que é de Deus, ela serve para guardar o Senhor no dia da sua consumação. Então nós precisamos fazer essa pergunta. As habilidades, os dons, talentos, tudo que Ele tem nos dado, quem somos, será que nós estamos usando para a sua glória, ou apenas para os meus próprios interesses? A segurança da igreja, ela não está apenas nos dons recebidos, mas na fidelidade de Deus, que a conduzirá até o fim. E então nós veremos o último ponto da mensagem. A igreja de Deus é preservada por Ele, do verso 8 ao verso 9. Então a permanência da igreja, a perseverança da igreja, ela não depende da sua força. Ela não depende da força desta igreja, mas depende da fidelidade de Deus. É exatamente o que nós vemos no verso 8. A igreja ela é preservada até o fim, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo ele não apenas inicia a sua obra, mas Ele preserva a sua obra até o dia da consumação. Então o verbo confirmar aqui, ou confirmará no futuro, indica uma ação contínua de que Deus está em favor da igreja, conduzindo esta igreja. Ele fará isso, não você, não eu. Ele fará isso. Paulo aponta para o dia do Senhor. Ele levará até o dia do Senhor. Independente das suas forças, que muitas vezes se desfazem no longo do caminho, a vontade de desistir, a vontade de abandonar as coisas de Deus, você pode até passar por momentos como este, mas no final o Senhor lhe fará chegar na linha final, no final da jornada. E por que Ele faz isso? A resposta está no verso 9. Fiel é Deus. A igreja ela é preservada pela fidelidade de Deus. E esta afirmação sustenta todo o seu argumento. Então a perseverança da igreja, ela não é fundamentada na força humana, mas neste caráter imutável deste Deus fiel. Porque Ele é fiel, Ele sustentará a igreja, não a força dos nossos braços.
não as nossas habilidades, não o nosso dom, mas o Senhor. É a mesma fidelidade que nós observamos em toda a história da redenção. O mesmo Deus que permaneceu com Israel, fiel a Israel no tempo do Êxodo, permanece fiel à igreja no tempo do segundo Êxodo, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo na consumação final. Ele sustentará a igreja. Além disso, a igreja ela é preservada na comunhão com Cristo, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. A preservação da igreja não ocorre por você frequentar a igreja, mas por uma comunhão viva com o nosso Senhor Jesus Cristo. Frequentar a igreja não significa absolutamente nada. Não se trata de um pertencimento institucional, não se trata de fazer parte de um hall de membros da igreja, ou uma membresia inflada, ou a participação dos cultos, mas nesta união real com Cristo Jesus. É assim que a igreja é sustentada. E é por isso que ele faz um argumento que retorna ao princípio novamente. Porque ele já diz que esta comunhão é em Deus Pai, Deus Filho, e agora ele volta novamente dizendo, esta é a comunhão com Cristo. Porque nós precisamos dessa comunhão com Ele. Ele encerra retomando a chamada inicial, a igreja existe porque foi chamado à comunhão com Cristo. E é por isso que ela continua, porque ela está ligada a Ele. Porque Ele é o Senhor e dono desta igreja. Então, muito se fala em preservar, cuidar. Vemos isso toda hora na TV. Agora começou, parece que baixar um pouco, mas ouvimos muito nos últimos anos a preservação da floresta amazônica. Precisamos cuidar da floresta. Sim, é verdade, nós precisamos. Só que tem um problema. A floresta amazônica é simplesmente gigantesca. Ela é gigante, apesar de ser preciosa. Se nós observarmos o tamanho, nós vamos ver que o desafio de cuidar desta floresta é simplesmente impossível. Não há como cuidar da floresta amazônica na sua completude, porque ela é grandiosa, os limites humanos se impõem, os recursos eles são limitados, pessoas são poucas, os guardas não conseguem transitar por ela, por ser uma floresta densa, os limites deles muitas vezes há situações ali complexas, mostrando que, embora tenhamos a boa vontade, as condições se impõem. E o nosso cuidado, então, é um cuidado frágil e parcial. Mas quando nós comparamos isso à igreja, nós vamos ver que a igreja ela é imensa. A igreja compõe todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os países, vivos, mortos. Esta é a igreja universal. A igreja invisível. Entretanto, este Deus que possui esta igreja valiosa, nos mostra que Deus ele não é limitado por seus recursos, nem por distância, não tem uma vigilância imperfeita, ele não delega a guardas, mas no final ele preserva esta igreja, porque ele é o Deus soberano. Então a igreja preserva, porque este Deus ele jamais se cansa. Os seus olhos estão em todos os lugares. Ele capacita a igreja com dons e talentos, ele dá dons e ele também remove os dons. Portanto, aprendamos que precisamos confiar em Deus e não em nós. Ele começou a boa obra e ele te levará até o fim. Vemos também que nós devemos permanecer unidos a Cristo e a esta igreja, porque muitas vezes nós nos afastamos
primeiramente da igreja, mas o segundo passo é se afastar também de Cristo. Então, naquela manhã do ano de 2007, o metrô estava cheio, Joshua Bell estava ali, o seu Stradivarius estava sendo tocado, mas ninguém percebeu. Não porque aquele músico não tinha valor, nem porque o seu violino também não tinha valor, porque custava em torno de 14 milhões de dólares, mas porque as pessoas não conseguiam perceber o valor que estava diante dos seus olhos, de seus ouvidos. Paulo ele escreve à igreja de Corinto para corrigir este mesmo erro. Aquela igreja estava dividida, confusa, orgulhosa. Então ele os lembra de algo importante: vocês não são qualquer coisa. Vocês são a igreja de Deus até o fim. Então a pergunta não é se a igreja parece valiosa aos olhos do mundo. A pergunta é: a quem essa igreja pertence? Você pertence a Deus. Você foi comprado por Cristo e você é sustentado pela sua graça. Que nunca tratemos aquilo que o Senhor tem como grande valor, aquilo que o Senhor chama de seu, minha propriedade exclusiva. Que nós nunca venhamos tratar isso como nada ou coisa sem valor. Que Ele nos ajude nesta manhã. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Muitas vezes confiamos a Deus na força do nosso próprio braço. Mas nesta manhã, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos humilhar na Tua presença e reconhecer que o Senhor é o dono da igreja e nós somos a igreja. Cada um de nós que está aqui nesta manhã, que possui esta comunhão real com o Seu Filho Jesus, foi dotado, ó Deus, com dons, com talentos, com habilidades, com recursos e tantas outras coisas. Toca, ó Deus, os nossos corações para que possamos ter os nossos olhos abertos a esta realidade, em sustentar a Tua igreja até o dia que os nossos olhos olharão para o céu e veremos o Senhor retornar sobre as nuvens com as milícias de anjos, ó Deus, e todo joelho irá se dobrar. Permita, Deus, que possamos viver esta realidade já hoje. Em nome de Jesus. Amém.